Bom, gente, se inicia mais uma aula hoje de História, onde a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo Era do Iluminismo. Hoje a gente vai estar conhecendo alguns pensadores iluministas. Peço a atenção de vocês, que vocês possam estar ouvindo, observando atentamente, para que não fique dúvida na mente de vocês. Vou estar explicando quem foi cada um dos pensadores, o que eles defendiam naquela época. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Rodou a nossa aula, vamos. O conteúdo de hoje é pensadores iluministas. Vamos conhecer alguns. Pensadores. Gente, nós tínhamos Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Adam Smith. Esses eram nossos pensadores iluministas e agora a gente vai dar sequência conhecendo cada um deles. Bom, gente, agora a gente vai conhecer Locke, John Locke, 1632-1704. Foi um filósofo inglês que apoiou a Revolução Gloriosa ao condenar o absolutismo monárquico e a teoria do direito divino dos reis. Para ele, gente, os indivíduos têm, desde que nascem, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E o Estado, ele deveria garantir e proteger esses direitos. Caso um governo ele não respeitasse a vida, a liberdade e a propriedade, as pessoas, gente, podiam e deveriam se revoltar contra ele. Por ele defender a ideia de que a principal função do Estado é garantir liberdades e direitos individuais, Locke é considerado um dos fundadores do liberalismo político. O modelo de governo que ele defendia influenciou a maioria dos países atuais do Ocidente até hoje. Vamos conhecer mais um pensador, Montesquieu, 1689-1755. Foi um jurista e pensador francês que defendeu a separação dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário. Ele alegava, gente, que não com essa divisão seria possível evitar abusos dos governantes e proteger a liberdade individual. Para Montesquieu, o Estado ele deveria ser governado por leis e não por simples vontade dos monarcas. Ele tinha preferência, gente, por um liberalismo aristocrático, uma monarquia constitucional semelhante à do que foi implantada na Inglaterra. A teoria dos três poderes, gente, de Montesquieu, inspirou a formação de diversos estados atuais, como o Brasil, onde o executivo e o legislativo e o judiciário devem ser independentes e harmônicos entre si. Bom, gente, outro pensador, Voltaire, 1694-1778, foi um filósofo e escritor francês que se destacou por suas críticas ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Perseguido por suas ideias, Voltaire foi obrigado a se exilar na Inglaterra por 2 anos. Em Londres, tomou contato com uma nova cultura mais livre e tolerante, que contrastava com o ambiente despótico, opressor e intransigente que predominava em seu país. Para Voltaire, os reis deveriam guiar-se pela razão, respeitar as liberdades individuais e agir com o auxílio dos pensadores ilustrados. Por isso, não defendia a participação do povo no poder, mas sim uma monarquia que garantisse os interesses da sociedade. O filósofo, gente, ele escreveu romances, cartas, peças teatrais e poesias com brilhantismo literário e bom humor. Apesar de seus livros terem sido proibidos na França, sua fama se alastrou pela Europa. As ideias de Voltaire influenciaram até hoje nos debates sobre liberdade de expressão, de pensamento e de crença, o que tornou um dos maiores divulgadores do pensamento iluminista.
Rousseau, o contrato social e o bom selvagem. Gente, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1718, foi um filósofo suíço que se diferenciava de outros pensadores iluministas por ele criticar os excessos racionalistas de sua época. Para ele, além da razão, era importante considerar os sentimentos, os instintos e as emoções. Rousseau afirmava que o soberano deveria governar o Estado, de acordo com a vontade da maioria do povo. Somente assim haveria uma sociedade mais justa e igualitária. Influenciado pelas notícias que os viajantes europeus traziam sobre os indígenas americanos, Rousseau elogiou a liberdade desses povos, na época chamada de selvagens. Pelos europeus, de acordo com ele, os indígenas americanos viviam sem a falsidade e o artificialismo dos homens, que se julgavam civilizados. Pensando assim, Rousseau defendia a ideia de que as pessoas nascem boas, mas a sociedade as corrompe. A ideia de Rousseau, que se baseia na valorização dos sentimentos e da natureza, repercutem até os dias atuais, principalmente em áreas como a política, as artes e a educação. O filósofo suíço é considerado um dos precursores do romantismo, importante movimento cultural da primeira metade do século XIX. Adam Smith, o liberalismo econômico. Adam Smith, gente, 1723-1790, foi um filósofo e economista escocês que criticou a interferência excessiva do Estado na vida econômica. Para ele, a economia deveria ser conduzida pelo jogo livre de mercado, conforme a oferta e a procura. Além disso, Smith defendia que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza das nações e deveria ser realizado pela livre iniciativa de grupos particulares. Esse conjunto de ideias foi chamado de liberalismo econômico. O liberalismo de Adam Smith inspirou a criação do neoliberalismo no final da década de 1970. O neoliberalismo é o pensamento econômico que predomina no mundo globalizado. Esse pensamento visa, sobretudo, a redução de participação do Estado na vida econômica, por meio, por exemplo, da privatização das empresas estatais, como a gente já está vendo aí em algumas imagens. Bom, gente, estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje. Conhecemos alguns pensadores iluministas, o que eles defendiam, o que eles criticavam, quem era eles. Espero que vocês observem o vídeo, ouça com atenção a leitura de cada pensador, que vai estar em cima desse conteúdo, vai estar o questionário que eu vou repassar agora para a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só me chamar no PV, me pergunta, que eu estou para tirar as dúvidas de vocês. Eu resumi o máximo, deixei explícito para que não fique dúvida para vocês. Tenham um bom dia, qualquer dúvida me perguntem.